Abre aí a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, essa não é a palavra. A palavra do Senhor nos diz que há tudo tem seu tempo debaixo do céu, né? Eu tenho essa palavra guardada no meu coração. Falei, Senhor, no dia que eu tiver a oportunidade, eu vou levar essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tive essa oportunidade na quarta-feira, quando a gente foi fazer o culto no lar. Mas como a palavra do Senhor diz que tudo tem o seu tempo debaixo do céu, não coube essa palavra no dia da visita. E eu falei, Senhor, não vou levar essa palavra porque não é a ocasião para esta palavra. Mas o Senhor confirma que hoje a ocasião para esta palavra está aqui. Então eu quero te dizer que, independente de quem esteja ministrando, apenas ouça a palavra do Senhor hoje. Porque já foi dito aqui pelo nosso pastor divino que só quem tem o nome no livro da vida é aquele que conhece as Escrituras. E a palavra diz justamente isso. Então Deus está confirmando. Evangelho de São Lucas, capítulo 24. A partir do versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 13 diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Repita comigo, Emaús. E iam falando entre si de tudo o que tinha acontecido. Mas aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem a Jesus. E Jesus lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? O Senhor pergunta para alguém aqui esta noite: por que estáis triste? Tome o seu lugar, louvando ao Senhor. Aleluias. Grandioso é Deus. Nós sabemos que Jesus, no seu ministério, nos seus 3 anos de ministério, Jesus foi ensinando, Jesus foi curando, Jesus foi salvando, Jesus foi ressuscitando, e Jesus continua curando, Jesus continua salvando, Jesus continua ressuscitando nos dias de hoje. E a palavra nos diz que 2 homens iam caminhando e conversando sobre as coisas que tinham acontecido naqueles dias. Era no dia de domingo, 3 dias após Jesus ter morrido. Mas o que me chama mais atenção nesse texto é que esses 2 homens, há 3 dias atrás, e alguns outros dias atrás, estavam caminhando com Jesus. Esses 2 homens conheciam Jesus porque estavam perto de Jesus. Porque Jesus escolheu os seus 12 apóstolos e escolheu mais 70 para sair por aí, pregando a palavra. E esses 2 eram dos 2 dos 70. Aleluias. E Jesus ia ensinando, ia pregando, ia salvando, e eles iam testemunhando de tudo aquilo que Jesus fez. E eu quero já jogar essa reflexão para você esta noite. Por quantos e quantos anos você vem caminhando com Cristo, mas ainda duvidando do que Ele pode fazer na tua vida? Aleluias. Mas eu quero te dizer que só não tem o nome no livro da vida quem não conhece as Escrituras, pastor divino. Aleluias. E a palavra vai nos dizer no versículo 13 que no mesmo dia, era domingo, Jesus já tinha falado para eles que seria morto, mas ao 3º dia ressuscitaria. E já era o 3º dia e Jesus não tinha ressuscitado ainda, pelo menos para eles, no pensamento deles. Porque quando Jesus morreu, já se passaram 3 dias, pela tradição daqueles homens, se depois de 3 dias o morto não ressuscitasse, não tinha mais o que fazer. Mas aquele morto não era um morto qualquer. Aquele morto viria a ressuscitar. E aquele morto ressuscitou. E aquele que já era morto hoje está vivo no meio de nós. E aquele que um dia foi morto hoje está ressuscitando no meio de nós.
E aquele que um dia foi morto vai trazer à vida aqueles que estão morrendo aos poucos. Aleluias. E eles iam conversando entre si. E eu acredito que aquela conversa dizia: mas você viu o que aconteceu? Jesus estava no meio de nós. Jesus disse que ia ressuscitar e não ressuscitou. E agora o que será de nós, pastor Adriano? O homem não ressuscitou. Aleluias. A palavra de Deus diz que eles estavam no caminho de Emaús. Emaús significa terra de águas termais, ou terra de águas que curam, ou terra de águas que amenizam a dor. Mas eles tinham saído de Jerusalém. E Jerusalém significa lugar de paz. Tem gente trocando lugar de paz por terra de águas termais. Aleluias. Tem gente trocando, Davi, lugar de paz por terras que só amenizam por pouco tempo, missionários. Aleluias. Mas eu quero te dizer que o lugar de paz está te esperando. Eu quero te dizer que você não tem que sair do lugar de paz para voltar para aquilo que você era. Aqueles 2 homens estavam voltando para Emaús porque eles eram de Emaús. E se eles já tinham saído de lá é porque lá não tinha dado nada de fruto para eles. Então por que eles estavam voltando para um lugar que não tinha nada para dar a eles? E o Senhor está te perguntando essa noite: você vai voltar para o lugar de onde você veio ou vai continuar no lugar de paz? Aleluias. E eles iam ali murmurando entre si. E a palavra nos diz que Jesus se apresentou no meio deles. E ia caminhando com eles. Aonde era 2, agora são 3. E a palavra de Deus nos diz que Jesus pergunta: que palavras são essas que vocês no caminho estão falando? E por que vocês estão tristes? Aleluias. Aqueles homens por um certo momento esqueceram do que Jesus prometera a eles. E se entristeceram por aquilo. Por muitas vezes na nossa caminhada, a gente se entristece por coisas que acontecem conosco. Mas isso só acontece que por um certo breve momento a gente esquece também das promessas que Deus faz para a gente. Então quando nós esquecemos de que Deus promete e cumpre, o nosso coração se entristece. E Jesus está andando do teu lado todo dia. E Ele está perguntando para você: por que estás tristes? Aleluias. Por que estás tristes? Porque o teu rosto está amargurado. Por que a tua cara está tão fechada? A palavra de Deus diz que o coração alegre formoseia o rosto. Mas parece que tem gente que é sempre com o coração fechado. Tem gente que está sempre com o coração amargurado. Aleluias. Mas irmão, eu estou assim é porque eu estou passando por muitos problemas. Você não sabe por que eu estou passando. Então você não pode dizer isso aí, mas eu quero te dizer que o Senhor nos disse que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Então o problema que você está passando não tem importância para Cristo. Tem de bom ânimo. Alegre o teu coração, formoseie o teu rosto. Se apresente com alegria diante de Cristo. Porque Ele venceu o mundo. E Ele está caminhando do teu lado todos os dias e está sussurrando nos teus ouvidos. Mas os teus olhos estão fechados, como estavam fechados os olhos daqueles 2. E com os teus olhos espirituais fechados, você não consegue ver a Cristo. Mas eu vou em todos os cultos. Eu participo de todas as cruzadas. Eu participo de todos os congressos, pastor Roberto. Mas os teus olhos estão fechados, porque o teu coração está fechado. Mas eu quero te dizer que tem aquele que vai abrir o teu coração agora esta noite. Eu quero te dizer que tem um que vai entrar na tua vida e vai caminhar do teu lado e vai abrir os teus olhos espirituais.
Porque é necessário que você conheça as Escrituras, para você entender que as promessas serão cumpridas no tempo determinado. E Jesus ia ali conversando com eles. Por que vocês estão tristes? Aleluia. E respondeu um que era Cleopas, e disse: tu és um estrangeiro nessa terra? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Jesus pergunta: quais? Por quantas vezes você já orou e perguntou para Jesus: Jesus, por que esses problemas estão passando na minha vida? E Jesus pergunta: quais? Quais problemas estão passando na tua vida? Porque eu não vejo problemas, o Senhor está dizendo para ti. Eu vejo provações. E sem provas, não tem como você ser aprovado. Quais, Cleopas? Me fale aí. E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso. Tem gente que só conhece Jesus como profeta, mas não conhece como Messias. Aqueles dois conheciam Jesus como profeta, porque eles achavam que Jesus ia livrar os judeus dos romanos. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio como Messias. Ele veio para te salvar, Ele veio para te curar, Ele veio para te ressuscitar. Ele veio para trazer à tona aquilo que você um dia esqueceu morto. Jesus veio esta noite para ti, porque Ele sabe do que você está precisando esta noite. Aleluias. E Ele era poderoso em obras. E os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós entregamos Jesus na cruz. E Ele lá pagou por todos os nossos pecados, missionário Osvaldo. O missionário Osvaldo disse aqui, na introdução dele, quando ele iniciou o culto, que o salário do pecado é a morte. Quando Jesus foi entregue na cruz por todos nós, Ele estava pagando um alto preço. E o preço que Ele pagou lá na cruz, nós nunca poderemos recompensar. Porque foi um alto preço. Mas eu quero te dizer que você pode ao menos amenizar essa dívida que você tem com Cristo. Aleluias. Adore a Ele de verdade. Acredite nas promessas que Ele faz na tua vida. Não acredite em Jesus somente quando Ele abençoa a tua vida, mas acredite também quando Ele te coloca nas provações. Porque Ele está testando até onde você pode suportar. E se você não pode suportar um pouco de provação, ei, Jesus não vai te abençoar, porque Ele sabe que você não vai conseguir administrar aquilo que Ele vai colocar nas tuas mãos. Porque você não foi o suficiente forte para as provações que você está sujeito. Mas Jesus está dizendo para você essa noite: suporte, porque eu estou contigo. Se você estiver afundando, eu estou estendendo a minha mão para ti. Aleluias. Quando Pedro estava afundando no mar, Jesus não correu até Pedro. Jesus apenas estendeu a sua mão para Pedro, porque Ele estava a todo o tempo do lado de Pedro. E o mesmo Jesus que estava lá no mar com Pedro é o mesmo Jesus que está contigo hoje aqui. E Ele está sentado ao teu lado com as mãos estendidas, esperando que você também estenda a tua mão para alcançar a dele. E essa noite é dia de redenção, é dia de você se entregar a Cristo e reconhecer que sem Ele você não é nada. E aqueles homens se desmanchando ali em palavras diante de Jesus, desabafando por tudo aquilo que eles estavam passando. E acredito que Jesus só ouvia aqueles homens dizer: oh meu Deus. Acredito que Jesus ficava pensando assim: mas eu falei tanto.
Eu deixei bem claro o que ia acontecer, pastor Divino. E Jesus, por muitas vezes, fala com a gente desse jeito. Ele deixa bem claro o que vai acontecer na nossa vida. Mas a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer que aconteça do nosso tempo. Mas se Jesus não fizer agora, eu vou no meu caminho com o coração triste. E se Jesus não fizer agora, eu não quero mais nada com Ele. Aleluias. Nós somos tão dependentes dEle. Nós somos tão dependentes de Cristo. Quando você parar e reconhecer a tua dependência em Cristo, eita Deus, aleluias. Você verá que a tua caminhada vai ser mais fácil. Você verá que todos esses barrancos, todas essas provações, todas essas tempestades, não é nada. Aleluias. Porque você vai tropeçando numa pedrinha aqui, e Jesus vai tirando um pedregulho da tua frente. Você vai passando por um vento aqui, e Jesus vai acalmando a tempestade na tua frente, e você não está percebendo. Porque enquanto você está passando por esse ventinho, Jesus já acalmou a tempestade há muito tempo. Mas Ele quer que você reconheça que você é dependente dEle. Nós somos dependentes de Cristo. Aleluia. E eles continuam dizendo aqui no versículo 22, e é verdade que também algumas mulheres nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. Jesus já tinha dito, as mulheres já tinham dito, os anjos tinham dito, e eles não acreditaram. Aleluia. Auxiliar César, coloque isso aí em palavras mais fáceis, eu vou te dizer. O pastor prega, o evangelista prega, o presbítero prega, a missionária prega, a irmã louva, a outra testemunha, mas você não ouve. Aí você fica dizendo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Ele disse, mas eu já disse através dos outros. O que está faltando é discernimento espiritual. O Senhor está dizendo essa noite, abra os teus ouvidos espirituais. Aquele que tem ouvidos, ouça o que a palavra do Senhor diz. Tem muita gente que escuta, mas não ouve. Aleluias. Aí Jesus no capítulo 25, no versículo 25 diz, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convia, olha só, ele falando aqui na terceira pessoa, ele não disse que ele disse que o Cristo, ele ainda não se revelou. Ele ainda não se revelou. Não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Você entendeu que muitas vezes Jesus está falando contigo, mas ainda não se revelou para ti? Porque Ele ainda vê que no teu coração você é um nécio. E Ele fala contigo, mas não se revela para você. É forte. Porque nós estamos ouvindo aquela voz ali, missionário Oswaldo, mas a gente não sabe se é Jesus, porque Ele não se revelou ainda. Mas a gente está ouvindo. A gente está ouvindo Ele dizer, vai por esse caminho. Não faça isso. Não é? Quantas vezes você não já tentou fazer uma coisa e ouviu uma voz dizendo assim, não faça isso que não vai dar certo. Você acha que é quem? Aleluias. Aí Jesus começou ali por Moisés a jogar a palavra em cima deles. Começou por Moisés e todos os profetas, explicar-lhes o que lhe se achava em todas as escrituras.
E chegaram à aldeia para onde iam. E Jesus fez que ia passar. Diz aqui no versículo 28. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Jesus veio no caminho todo, explicando as Escrituras para aqueles homens, abrindo as Escrituras para aqueles homens, mas era necessário que isso acontecesse. O Cristo ia morrer, mas Ele vai ressuscitar. E aí quando chegou lá no lugar de águas termais, aleluias, Jesus ia passar direto. Jesus não ia ficar na casa deles. Muitas e muitas e muitas e muitas vezes, Jesus está esperando só um convite. Por quantas vezes Jesus lá não convidou, ou espera ser convidado por ti? Jesus nunca vai invadir a tua casa. Jesus nunca vai invadir o teu coração. Ele espera um convite. É necessário que você abra espaço para que Ele entre. Porque Jesus abre portas, Ele não arromba portas. E Jesus ia passar. E eles falaram: fica conosco. Mas para eles era só um simples homem que estava com eles. Porque Jesus ainda não tinha se revelado. Mas as palavras daquele homem foram tão fortes que despertou um senso de hospedagem naqueles dois. Que eles falaram assim: não podemos deixar esse homem que nos falou essas palavras bonitas ir embora desse jeito. Vamos pelo menos convidá-los, eu estou conjecturando, não está na palavra. E chamaram aquele homem para entrar. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e deu. Versículo 31. Então os seus olhos se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu. Eu acredito, pastor Roberto, que quando Jesus pegou o pão, partiu, abençoou, que os olhos deles se abriram, é Jesus. Foi embora. Eles começaram a se lembrar das ceias, e das ceias, e das ceias, e das ceias, de tantas e tantas ceias que Jesus partiu com eles. Aí eles se lembraram: é Jesus, porque eu reconheço esse partir do pão. Ei, Cleopas, eu reconheço aqui esse partir do pão. É Jesus. Mas Jesus desapareceu dos olhos deles. Eu quero te dizer essa noite que por um breve momento em sua vida, você vai pensar que Jesus desapareceu. Aí você vai se sentir sozinho, desamparado, fraco, desacreditado, pensando em desistir da caminhada. Mas eu vim aqui para te dizer que, quando você estiver assim, comece a lembrar das ceias, comece a lembrar dos partir do pão, comece a lembrar do cálice. Aleluias. Porque quando nós ceiamos, o nosso coração se aquece. E os nossos olhos se abrem e reconhecem que nós somos dependentes. É Jesus. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? A palavra aquece. A palavra abre coração. A palavra abre a mente. A palavra desperta. A palavra conserta. A palavra alimenta. A palavra fortifica. Aleluias. A palavra está aberta para todos nós.
E na mesma hora, levantaram e voltaram para Jerusalém, para o lugar de paz. Ei, as águas termais já não estavam valendo mais nada. Cleopas, vamos voltar para o lugar de paz? Jesus está dizendo para você essa noite, está na hora de voltar para o lugar de paz. Está na hora de ir para o lugar de paz. Está na hora de sair da comodidade. Está na hora de sair das águas quentinhas. As águas termais só estão amenizando a tua dor. Mas quem pode tirar a tua dor é aquele que está lá no lugar de paz. Esperai em Jerusalém até que desça o Espírito sobre vós. Voltaram para Jerusalém e acharam congregados 12, e o que estava com ele, e os que diziam, ressuscitou. Os olhos já estavam abertos. Jesus já tinha se revelado. Agora eles estavam crendo que Jesus ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor. E já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho. E como deles foi conhecido no partir do pão. Eu quero te dizer essa noite que você ainda vai testemunhar maravilhas. Você ainda vai testemunhar no teu caminho os partir do pão que Jesus teve contigo. Porque Ele está aqui essa noite para partir o pão. Ele está aqui essa noite para mudar vidas. Está na hora de aquecer o teu coração e acreditar que o partir do pão está faltando na tua vida. Receba essa palavra, guarde essa palavra no teu coração. E acredite que Jesus está andando ao teu lado por todos os dias. Mas Ele só vai se revelar quando você reconhecer que a tua casa é dependente dEle. Amém? Agradeço a oportunidade.